A Bela e o Cowboy, livro de Joan Johnston, parte 3. Que tipo de trato? Belinda se vendeu pelo dinheiro que precisava para cuidar de nós, Dory, Tilly e eu. Quando se casou com Wayne, ele abriu contas substanciais para nós três. Dory foi estudar na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e se apaixonou por Bill. Tilly casou-se com o médico que engessou a perna dela quando quebrou esquiando no Colorado. Eu comprei uma pousada em Vermont. Belinda não recebeu nada. É claro que estávamos ocupadas demais para perceber o que ela estava fazendo. Ela afirmou que estava apaixonada por Wayne e durante os 2 primeiros anos correu tudo bem. E o que aconteceu então? Wayne começou a jogar. Perdia quantias enormes e descontava em Belinda. Manteve minha irmã como prisioneira aqui. Ela não podia ir a lugar nenhum. Acho que tinha medo de que ela não voltasse. Não fosse por Madeline, Belinda provavelmente teria fugido. O que Madeline tem a ver com isso? Você já viu as duas juntas? Madeline trata Belinda como uma filha. Belinda retribui o afeto. As duas tentaram conter os excessos de Wayne. Às vezes, acho que se Belinda não estivesse aqui, Wayne descontaria a raiva na própria mãe. Não me parece que ele fosse o melhor pai que um homem pudesse ter. Ai, me desculpe. Esqueci que ele era seu pai. Mas na verdade não era, não. Afinal, você foi criado por outra pessoa e, pelo que vi hoje, não se parece em nada com aquele homem. A questão é se Belinda vê meu pai quando olha para mim. Farron murmurou. Não creio que isso seja possível. Você não se parece e nem age como ele. Wayne só pensava em si mesmo. Pelo que Belinda me contou sobre você... Belinda falou de mim? Fiona deu de ombros. Ela me disse que você é filho de Wayne. Belinda revelara muito mais sobre seus sentimentos por Farron através do seu silêncio. Mas Fiona não revelaria os segredos da irmã ao cowboy. Faria seu próprio julgamento sobre Farron, sobre ele merecer ou não uma chance com Belinda. Acho melhor eu subir e ajudar a acomodar as crianças. Falou. Voltarei logo para ajudar com a louça. Farron olhou para a mesa. Eu mesmo cuidarei disso. Assim, quando Belinda desceu, encontrou tudo limpo. Farron secava as mãos. Não precisava ter lavado os pratos. Ela protestou. Você estava ocupada. Charlie One Horse me ensinou a operar uma lava-louça. Quem é Charlie One Horse? Um misto de empregado, pai, mãe, em Hanks Way. Ele cuida de tudo por lá. Quando encontrar Charlie de novo, diga-lhe que mandei meus agradecimentos. Tenho de confessar que estou muito cansada. Você está trabalhando demais. Só me diverti hoje. Adoro ter minha família por perto, mas eles fazem uma bagunça danada. Depois do jantar, passei algum tempo conversando com Fiona. E ela me contou por que você se casou com meu pai. Fiona nunca foi capaz de guardar segredos. Ela se sente muito grata pelo que você fez. Se tivesse de fazer tudo de novo, eu não faria. Eu não vou cometer o mesmo erro outra vez. Nunca mais permitirei que um homem faça comigo o que o Wayne fez. Não vou... Com licença. Belinda virou-se e saiu sem destino definido. Só queria ficar sozinha. Estava cansada de arrependimentos. Nada mudaria o passado. Teria de esquecer tudo aquilo e levar sua vida adiante. Sozinha, porque era mais segura assim. Farron ficou parado na cozinha, pensando no que descobriria sobre o casamento de Belinda com seu pai. Embora houvesse casado com Wayne por dinheiro, ela o fizera por motivos generosos. Estava claro que havia comprado a segurança das irmãs a um preço muito alto. Depois de Belinda ter confessado que se arrependia amargamente do que fizera,
Farron sentiu-se grato por descobrir que não teria de competir com lembranças saudosas do pai. Ao mesmo tempo, talvez fosse mais difícil do que imaginara reparar os danos causados pelo tratamento abusivo e cruel que ele dispensara à esposa. Farron teria de provar a Belinda que não era como seu pai, que era capaz de amá-la e tratá-la com o respeito que ela merecia. Precisava encontrar um meio de convencê-la de que um casamento com ele não lembraria em nada a relação que ela tivera com seu pai. Não havia melhor momento do que o presente para começar. Abriu a porta da cozinha e saiu para a escuridão. Belinda já desaparecera. Apressou o passo e não demorou a encontrá-la à margem do rio que atravessava King's Castle. Por que fugiu? Belinda virou-se. Pensei que os meus motivos fossem óbvios. Eu estava dizendo ao filho do meu falecido marido que o pai dele não prestava. O que não é a conversa mais apropriada para uma noite familiar, não acha? Mas foi fascinante, mesmo assim. Por que você não vai embora e não me deixa em paz? Já tomei a decisão de não me envolver com mais ninguém, nunca mais. A declaração parecia confirmar os receios de Farron. Está se referindo apenas a um novo casamento? Ou pretende passar o resto da vida em celibato como uma freira? Isso não é da sua conta. Está errada, Belinda. Está mentindo para si mesma se pensa que pode viver sem amor para o resto da vida. Eu não preciso de um homem, para nada. Acho que está mentindo. Determinado a não permitir que ela fugisse de novo, Farron acompanhou Belinda até ela se ver encurralada contra o tronco de um algodoeiro. Farron pousou as mãos no tronco e inclinou-se, fitando-a nos olhos. Não sou meu pai. Jamais faria você sofrer. Isso é o que diz agora. Daqui a algum tempo, continuarei sendo o homem que eu sou agora. Um homem que a deseja, princesa. Um homem que quer cuidar de você. Era exatamente o que ela sempre quisera ouvir. Belinda fechou os olhos. Então, sentiu os lábios de Farron sobre os seus, suaves e carinhosos, o corpo colado ao dela. Belinda pousou as mãos no peito dele, na intenção de afastá-lo, mas os seus dedos agarraram a camisa de Farron. Ele a abraçou. Preciso de você, princesa. Belinda sentiu-se em chamas. Não havia como negar que o desejava, que precisava dele também. Juntos escorregaram pelo tronco até chegarem ao solo coberto pela grama macia. Farron tirou rapidamente a blusa de Belinda, mas quando sua mão deslizou por baixo da saia, uma surpresa deliciosa o aguardava. Está usando meias? Sempre uso meias quando visto saia. Estou falando de meias de verdade. Faz muito tempo que não encontro uma mulher que use ligas. Bem, sou antiquada, pode me processar. Prefiro fazer amor com você. Não teve pressa em despi-la, demorando-se em cada peça, deliciando-se com a pele macia, as curvas suaves. Belinda também não teve pressa, aproveitando a oportunidade para tocá-lo como sempre sonhara tocar um homem. Pouco depois, carícias já não bastavam para nenhum dos dois. Você é linda, Farron murmurou. Maravilhosa. Belinda jamais se sentira tão amada e desejada. Puxou-o para baixo até seus lábios se encontrarem. Foi um beijo de paixão, dela por ele, dele por ela. Era muito mais que sexo. Sempre fora e sempre seria. Algo mágico e místico acontecia quando seus corpos se uniam. Suas almas se uniam da mesma forma. Quando finalmente deitaram-se saciados nos braços um do outro, Belinda não se sentiu grata por Farron ter provado que ela estava errada no julgamento que fizera dele. Detestou-o por estar certo.
pois tinha medo de se arriscar mais uma vez. As consequências do seu relacionamento com o pai dele haviam sido devastadoras demais para serem esquecidas. Sentou-se de costas para Farron e começou a se vestir. Isso não muda nada. Farron também sentou-se. O que está querendo dizer? Eu não vou me envolver com você. Já está envolvida. Não pode fingir que não existe nada entre nós. Foi apenas sexo. Não, não foi. Sei que sofreu muito nas mãos do meu pai, mas pensei que havíamos resolvido essa questão. Não posso correr o risco de você acabar ficando igual a ele. Eu não sou. Você é um risco particularmente perigoso, Farron. Afinal, tal pai, tal filho. Furioso, Farron sentou-se e calçou os sapatos sem dizer uma palavra. Belinda sabia que ele não era como o pai. Mesmo assim, ele não discutiu. Quando acabou de se vestir, limitou-se a dizer: Vou acompanhá-la até em casa. Não preciso. Não discuta comigo, princesa. Ela obedeceu. Enfiou as meias e a liga no bolso da saia. Calçou os sapatos e tomou a direção de casa. Ao chegarem, encontraram a casa às escuras. Belinda acreditou que poderia escapar para o seu quarto sem ter de enfrentar Farron de novo. Quase conseguiu. Quando chegava ao topo da escada, ele a segurou pela mão e puxou-a para si. Foi lindo, princesa. O que aconteceu entre nós foi muito bonito. Não sei o que o meu pai fez a você, mas não pretendo deixar que o que se passou entre vocês dois interfira no nosso relacionamento. Mas Farron silenciou-a, pousando um dedo em seus lábios. Nem todos os homens são como meu pai, nem mesmo o filho dele. Soltou-a e viu-a desaparecer no quarto. Um segundo depois, Farron descobriu-se cara a cara com Fiona. Não tive a intenção de bisbilhotar. Estava procurando por Tilt. O gato esfregou-se nos tornozelos dela. Acho que você merece, Belinda. Farron sorriu com amargura. Só preciso convencer ela disso. Você vai conseguir. Só precisa de algum tempo. Fiona abaixou-se para pegar o gato e fechou a porta do seu quarto. Farron sabia que não tinha tanto tempo quanto Fiona imaginava. Com o progresso das obras na fazenda, não demorariam a encontrar um comprador. Uma vez vendida a propriedade, ele voltaria para o Texas. Se não conseguisse resolver seus problemas com Belinda, estaria condenado a fazer a viagem sozinho. Farron cerrou os punhos determinado. Preferia morrer a deixá-la para trás. Capítulo 6. Belinda conseguiu evitar Farron até suas irmãs irem embora. Fiona informou-a de que ele estava lhe dando tempo e também lhe disse uma porção de outras coisas. Estavam sozinhas no aeroporto de Casper, pois Tilly, Dory e suas famílias já haviam partido. Não pode julgar todos os homens por Wayne. Fiona a reprovara. Que outro parâmetro deveria usar, Fiona? O seu coração, horas. Eu não tenho. É claro que tem. Deve estar um pouco machucado. Mas tenho certeza de que bate mais forte quando um certo cowboy está por perto. Certo, admito. Sinto-me atraída por Farron. Afinal, é um homem bonito. E de bom caráter, assuma. Mas ele é meu enteado. O que não faz a menor diferença, Belinda. Como não? Seria diferente se ele tivesse vivido na fazenda, tendo você como madrasta. Não foi bem assim. Na verdade, acho que está usando o fato de ele ser filho de Wayne como desculpa. Desculpa para quê, Fiona? Ora, para não ter de admitir que está apaixonada por ele. Belinda soltou uma risada nervosa e desviou o olhar. Mas Fiona ignorou deliberadamente a atitude da irmã. Acho que você deve perseguir o que o seu coração deseja. Você está ficando louca?
Ora, você gosta dele e ele gosta de você. Portanto, não há motivo para agir de maneira diferente. Dê uma chance a si mesma. Tente conhecê-lo melhor. E se nada acontecer? Então você é um caso perdido. Fiona ouviu a chamada para o seu voo. Levantou-se, abraçou a irmã e apanhou a cesta de tute. Seja feliz, Belinda. Você merece. E me liga, hein? Eu ligarei. Enquanto Belinda acenava, Fiona fez amizade com um rapaz que estava na fila de embarque. Belinda sacudiu a cabeça diante da facilidade incrível da irmã em relacionar-se com os homens. Porém, durante o trajeto de volta, pensou muito nos conselhos de Fiona. Eram bons, mas Belinda não sabia o que realmente queria. Jamais tivera tempo para sonhar. O que poderia fazê-la feliz? Um marido que a amasse? Uma casa cheia de crianças com Madeline por perto? Era tão simples. A princesa só tinha que se apaixonar pelo cowboy e os dois viveriam felizes para sempre. Porém, à medida que se aproximava da fazenda, os medos voltavam a atacá-la. Como poderia saber se daria certo? Estava disposta a correr o risco de amar Farron? O rancho poderia ser vendido em poucas semanas. O que ele faria? Partiria e se esqueceria dela? Belinda encontrou Farron e Madeline sentados na varanda lateral. Viu que a sogra ria com gosto e foi invadida pelo desejo de fazer parte daquela cena. Quando estacionou a caminhonete, Farron correu ao seu encontro, abriu a porta e praticamente a arrancou do automóvel. Junte-se a nós, ele falou. Estamos tomando chá e contando histórias de guerra. Histórias de guerra? Belinda repetiu, já sendo arrastada pela mão. Ele lhe cedeu a cadeira que usava antes e sentou-se no chão. Acabei de contar minha história, informou-a. Agora é a vez de Maddie. Que tipo de história? Belinda insistiu. Escute e logo vai saber. Madeline falou com um sorriso. Foi no ano de 42 ou 43. Todos ajudavam como podiam. Também fiz minha parte. Eu dançava nos bailes das Forças Armadas. Eu não sabia que tínhamos Forças Armadas em Casper. Belinda interrompeu-a. Shh, menina, essa é a minha história. O nome dele era Tommy Neville e tinha cabelos negros e olhos azuis. Estava na marinha e deveria partir no dia seguinte para a Califórnia. Ele me disse que queria ter uma garota americana nos braços pela última vez e beijá-la, pois não poderia voltar. Uau! Farron exclamou. Você o beijou? Que tipo de histórias de guerra são essas, afinal? Belinda insistiu. Deixe-me terminar, querida. Maddie reprovou-a. Claro que o beijei. Que tipo de patriota eu seria se deixasse um soldado partir sem um beijo de despedida? Ótimo! Farron aplaudiu. Sua vez, Belinda. Minha vez do quê? Estamos contando histórias românticas de guerra. Madeline explicou. Agora é a sua vez. Eu não tive nenhum romance durante uma guerra. Farron e Maddie trocaram olhares incrédulos e caíram na risada. Ela não pode ser tão ingênua, pode? O neto perguntou à avó. Eu diria que não, mas quem sabe? Talvez seja melhor você explicar a ela. Estamos contando histórias de guerra sobre nossos antigos relacionamentos. Farron explicou. Está contando seus romances à sua avó? Belinda inquiriu incrédula. De quem foi essa ideia? Minha. Madeline respondeu. E então, não vai participar? Eu não. Covarde. Farron provocou-a. Isso mesmo, covarde. Madeline confirmou. Tudo bem.
Belinda retrucou. Vão ter o que pediram. Mal posso esperar. Ferron comentou sorridente. Nem eu. A avó concordou. Ele tinha olhos castanhos e imensos. Gosta de olhos castanhos? Ferron inquiriu de senho franzido. Trate de ouvir, Belinda ordenou. E tinha cabelos ruivos e encaracolados. Passamos a noite juntos. Ferron estreitou os olhos. A noite toda? Quem era esse homem, afinal? O nome dele era Whitney. Que nome horroroso! Ferron opinou. De fato, Belinda concordou. Mas perfeito para um bezerro inglês. Um bezerro? Belinda viu o alívio tomar conta das feições de Ferron. A avó juntou-se ao neto nas gargalhadas. Acho que ela nos deu uma lição. Belinda ficou satisfeita pelo fato de eles terem concluído que ela havia contado a história por brincadeira. A verdade era que não tivera qualquer outro homem na vida. E era por isso que tinha tanto medo de se apaixonar. Vou perguntar a Rue se ela precisa de ajuda. Madeline anunciou. Ferron levantou-se de um pulo para oferecer-lhe a mão. Pensa que sou uma velha? Ela resmungou. Não, senhora. Uma dama. Madeline lançou um olhar para Belinda, deixando a mensagem clara. Precisa ser muito tola para não agarrá-lo. Ferron e Belinda ficaram sozinhos. Fez uma boa viagem de volta de Casper? Sim. Gostei muito das suas irmãs. Elas são ótimas mesmo. Valeu o sacrifício? O que fiz foi uma grande tolice. Belinda confessou num suspiro. Tudo correu muito melhor do que eu imaginava. Quer dizer que suas irmãs são felizes e você não? Belinda não respondeu, e os dois permaneceram em silêncio por algum tempo, perdidos em pensamentos. Tati, irmã de Ferron, telefonara enquanto Belinda estava fora. Fora uma das conversas mais difíceis da vida dele. Telefonei para Huntsway à sua procura. Ela informara. Porque Adam e eu queremos que você seja o padrinho do nosso filho. Gart disse que você estava em Wilmongre, mas não explicou o motivo. Me deu esse número de telefone e disse que você responderia as minhas perguntas. O que está fazendo aí, Ferron? Ele sentira um nó na garganta. Fazer parte da família Whitlaw significava união, carinho, afeto, curiosidade. Mas ele não tinha o direito de fazer seu papel sem antes contar a verdade à irmã. Tati, Ela estava impaciente demais para esperar. Fale de uma vez, Ferron. O que está acontecendo? Aposto que existe uma mulher nessa história. Silêncio. Ferron? Algo errado? Fale comigo. Ferron deu-se conta de que Gart deixara a seu encargo contar ou não a verdade aos outros. Vim ao Wilmongre para conhecer minha madrasta. Está fazendo piada, Ferron? Não compreendo. Ferron percebeu a confusão e o medo de Tati. Não é piada, Tati. Mamãe teve um romance antes de você nascer e eu fui o resultado. Meu verdadeiro pai me deixou metade de sua fazenda como herança e eu vim conhecer o lugar. E eu? Você é legítima. Parece que mamãe e papai se reconciliaram depois da traição dela. Ai, eu sinto muito, Ferron. Compreenderei se mudar de ideia quanto eu ser o padrinho... Não! Por favor, Ferron. Você tem que ser o padrinho do bebê. É o que Adam e eu queremos. Esse outro assunto não muda o que sinto por você. Ainda é meu irmão e eu te adoro. Os olhos de Ferron encheram-se de lágrimas. Queria dizer a Tati quanto era importante saber que ela o amava, mas as palavras não saíram pela garganta apertada. Ferron, ainda está aí? Sim, Tati, estou aqui. E então, será o padrinho do Brett?
Vou me sentir honrado e orgulhoso disso. Tati suspirou aliviada. Todos irão para Hanksway no feriado do Dia do Trabalho. Pode ir? Claro! Talvez eu leve 2 pessoas comigo. Ah, então existe mesmo uma garota. Farron sorriu. Quem sabe? Mal posso esperar para conhecê-la. Até logo, Tati. Adeus, Farron. Obrigada. Eu adoro você. Nos vemos em Hanksway. Ah, espere! Jesse já sabe? Não, não contei nada a ele. Quer que eu conte? Não, eu mesmo vou telefonar para Jesse. Até mais, Tati. Até. Farron decidiu telefonar para Jesse imediatamente. Não estou surpreso. E ele disse: Não? Sou mais velho que você. Acho que percebia melhor as coisas quando éramos crianças. Mamãe e papai tinham algumas brigas às vezes. Isso durou mais ou menos 1 ano. Então parou de repente. Deve ter sido quando ela estava tendo o romance. O caso deles pareceu mais forte depois disso. Farron ficou impressionado com a diferença entre seus 2 irmãos. Gart lembrava-se da dor, Jesse da cura. E era uma surpresa agradável saber que seu nascimento não separara seus pais e que talvez até houvesse ajudado a salvar o casamento. Foi como se um grande peso houvesse sido retirado de seus ombros. Pensando nos telefonemas, Farron lembrou-se de que já fizera planos para uma visita de Belinda a Hanksway. Só teria de convencê-la a ir. Acho que você gostaria dos meus irmãos se os conhecesse. Falou. Talvez eu os conheça um dia. Que tal no dia do trabalho? O quê? Recebi uma ligação enquanto você estava fora. A minha família vai se reunir para o batizado do filho da minha irmã, Tati. Eu serei o padrinho. Achei que você gostaria de ir comigo. Belinda não sabia o que pensar e nem o que fazer. Ainda faltam 2 meses. É possível que a fazenda seja vendida e que você já tenha voltado para lá. Talvez sim, talvez não. Não posso deixar Madeline sozinha. Eu já convidei a Maddie e ela aceitou. Mas a Maddie é sua avó. Tem uma boa razão para ir. Quero muito que você vá, Belinda. Por quê? Porque vai ser um momento muito importante em minha vida, princesa, e quero partilhá-lo com você. Não precisa responder agora. Pense no assunto. 1 minuto depois, Farron desapareceu no celeiro, deixando Belinda sozinha. Durante o mês seguinte, Farron manteve distância de Belinda. No início, ela se sentiu grata. Assim, não se via obrigada a examinar seus sentimentos por Farron. No entanto, em pouco tempo deu-se conta de que jamais saberia o que sentia se não passasse mais tempo com ele. Assim, quando recebeu a ligação de um interessado na compra da fazenda, Belinda montou seu cavalo e foi encontrar Farron, que consertava um outro moinho. Pensei que tivesse contratado homens para o trabalho pesado, falou. Este só precisa de alguns ajustes. Por que veio até aqui? Ele perguntou. Recebi um telefonema. Belinda esqueceu-se do que ia dizer quando Farron acariciou-lhe a face. Sentiu que a coisa mais natural era aceitar a carícia e inclinar a cabeça para trás para receber também o beijo de Farron. Só então ela se deu conta de quanto precisava daquele beijo. Ao constatar-lhe a receptividade, Farron concluiu que fora um tolo por manter-se distante todo aquele tempo. Puxou-a para si e apertou-a com força num abraço possessivo. Belinda perguntou-se se aquilo seria amor. Não poderia negar a paixão que os assaltava cada vez que se aproximavam. Tocá-lo dava-lhe tanto prazer quanto ser tocada por ele.
Fazia tempo que nem sequer se aproximavam. Ambos se tornaram rapidamente impacientes. Ferron abriu a blusa de Belinda e começou a acariciá-la. Ao sentir-lhe os joelhos vergarem, tomou-a nos braços, mas estavam em campo aberto. Que tal darmos uma volta? Sugeriu. Colocou-a na sela e montou atrás dela. Quando Belinda começava a abotoar a blusa, Ferron impediu-a. Não, quero acariciá-la enquanto cavalgamos. Belinda reclinou-se contra o peito largo, enquanto Ferron acariciava-lhe os seios nus. Tomaram a direção do rio. Foi a cavalgada mais erótica da vida de Belinda. Quando chegaram, estavam ambos excitados além do que podiam suportar. Ferron tirou-a de cima do cavalo e deitou-a no chão. Despiu-a, bem como a si mesmo, em tempo recorde. A união foi tão urgente e rápida que os dois ofereceram desculpas desnecessárias. Eu devia ter esperado. Não pude esperar. Caíram na risada e rolaram para o lado, mantendo os corpos unidos. Ficaram assim por um longo momento para então separarem-se e deitarem-se de costas. E então, por que foi a minha procura? Ferron perguntou. Recebemos um telefonema de uma corporação. O interessado quer conhecer a fazenda. Belinda sentiu o corpo de Ferron tornar-se tenso. Ainda faltava um mês para o dia do trabalho. E quando ele pretende vir? Amanhã. Tão cedo. Ferron não estava preparado para partir. No último mês, dera-se conta do potencial do lugar. Com uma administração melhor, poderiam torná-lo rentável de novo. Uma mulher sozinha enfrentaria dificuldades, mas um casal não se atreveria a revelar seus pensamentos para Belinda. Se ela não conseguia se decidir quanto a uma viagem ao Texas, como poderia considerar casar-se com ele e viver ali? Surpreendeu-se com a facilidade com que o pensamento se formara. Estava pronto para casar? O que sua família diria quando soubesse que pretendia casar-se com a madrasta? Gart, sem dúvida, pensaria que o irmão enlouquecera. Porém, Ferron sabia que, se sua família conhecesse Belinda, compreenderia como ele se apaixonara por ela. E era por isso que tinha de convencê-la a ir com ele para o batizado. Agora que sabiam da verdade, queria mostrar-lhes que não pretendia separar-se dos irmãos. Na verdade, queria que soubessem que ele só expandira sua família, a fim de incluir a avó. Só não sabia o que dizer sobre Belinda. Disse ao comprador que ele poderia vir? Perguntou. Disse que ligaríamos depois. Há alguma razão para você querer esperar? Pensei que... O que faremos se ele apresentar uma proposta? Se a proposta for razoável, vamos aceitar. Quer mesmo vender a fazenda? Belinda perguntou. Você não quer? Acho que sim. Belinda hesitou. Foi minha casa por muito tempo. Vai ser estranho viver na cidade. Foi isso que você planejou, viver na cidade? Para onde mais eu poderia ir? Para Hanksway comigo? Ferron pensou, mas manteve a boca fechada. Ainda era cedo para falar de seus planos. Não queria assustar Belinda. Agora, porém, seu tempo se tornara ainda mais curto. Tudo poderia terminar no dia seguinte se o comprador fizesse uma boa proposta. Talvez fosse melhor dizer a ela que não pretendia partir sozinho. Abriu a boca para falar e descobriu que Belinda dormia. Puxou-a para si, decidindo deixar a declaração para o dia seguinte. Afinal, era possível que nada se resolvesse. Então resolveu esperar. Capítulo 7. Como se atreve a recusar uma oferta pela fazenda sem me consultar? Belinda
inquiriu furiosa. Ele ofereceu 1/4 do valor do lugar. Farron retrucou. Tanto faz quanto ele ofereceu. A questão é que você tomou uma decisão sem falar comigo. Nós dois temos que concordar com a venda. Como eu recusaria a oferta de qualquer maneira, achei que não havia necessidade de envolver você. Não acredito no que estou ouvindo. É exatamente o que Wayne diria. Não há necessidade de ocupar essa sua linda cabecinha com negócios. Sou dona da metade da fazenda e nenhuma decisão será tomada sem a minha participação, está ouvindo? Percebendo o grave erro que cometera, Farron tentou redimir-se. Desculpe, Belinda, na próxima vez... Se houver uma próxima vez... Belinda interrompeu-o. Não existem tantas corporações interessadas para nos darmos ao luxo de recusar ofertas honestas. Nesse caso, talvez fiquemos com a fazenda. Ah, claro! E quando o banco vier executar a dívida, o que sugere que façamos? Eu tenho... Não quero depender de você para manter este lugar. E por que não? Aprendi que esse tipo de débito pode se tornar caro demais, sabia? Mais uma vez, a comparação de Farron com o pai não fora nada elogiosa. Eu não sou o meu pai. Ele falou em voz baixa. Quase me enganou. Belinda resmungou. Tirânico, autoritário. Já chega, Belinda. Entendi seus motivos e já pedi desculpas. Belinda não parava de tremer e de lutar contra as lágrimas. Havia se convencido de que Farron era diferente do pai, mas aquela atitude fora uma profunda decepção. Espero que não use esse incidente como desculpa para não ir ao Texas comigo. Farron falou. Aprendi a não tomar decisões quando estou nervosa. Talvez, depois que eu me acalmar, seja possível conversar sobre o que fazer daqui por diante. Com isso, ela saiu, deixando Farron sozinho. Ele apoiou os pés na mesa do escritório. Estava acostumado a tomar decisões sozinho, exceto nos negócios pertinentes a Hanks Way. Nesse caso, discutia a questão com Gart e, como deveria ter feito com Belinda. Se a situação fosse inversa, ele ficaria furioso. Belinda merecia tanta consideração quanto ele, especialmente estando tão decidida a assumir sua parte no lugar, inclusive no trabalho. O que Farron realmente queria era uma sociedade plena, não só na fazenda, mas em suas vidas. Amaldiçoou o pai por ter magoado tanto a mulher que ele amava. O erro recente só tornara a situação ainda pior. Seria um grande desafio convencê-la de que não precisava se preocupar, pois ele não repetiria as atitudes do seu pai. Enquanto isso, Belinda arrancava ervas daninhas da horta plantada junto à cozinha. De joelhos, perdida em pensamentos, mal percebeu a aproximação da sogra. As duas trabalharam em silêncio por um longo tempo, como de costume. Foi Madeline quem quebrou o silêncio. Vai ficar queimada de sol se continuar trabalhando sem chapéu. Não me trate como uma criança. Farron já faz isso demais. O quê? Ele recusou uma oferta pela fazenda sem nem me consultar. Como Wayne... Ora, querida... Madeline interrompeu-a. Ele não se parece com Wayne em nada. Nem passou pela cabeça dele falar comigo antes. Mas ele se desculpou quando você apontou o erro, não foi? Sim, se desculpou, mas... Wayne jamais se desculparia. Acho que Farron merece o benefício da dúvida. Isso quer dizer que você também acha que eu deveria ir para o Texas com ele? Querida, dê-me uma boa razão para não ir. Eu nunca saí de Wyoming. Ora, menina, esta já é a melhor razão para ir. Eu nunca viajei de avião. E é uma delícia, você vai gostar.
Sou a viúva do homem com o qual a mãe de Farron teve um caso. Quando os Whitlaw a conhecerem, vão gostar tanto de você quanto Farron. Farron não... Madeline fitou a nora com uma careta. Não tente negar, Belinda. Ainda enxergo muito bem e não sou velha a ponto de não perceber o que está acontecendo bem debaixo do meu nariz. Você é como minha filha, Belinda. Tudo o que eu quero é vê-la feliz, e acredito que Farron é o caminho. Se eu for ao batizado, não quer dizer que estou assumindo um compromisso com ele. Quero que saiba disso e que não crie expectativas. Claro, querida, seria apenas um descanso necessário, além da oportunidade de conhecer um lugar novo. Exatamente. É só isso. Belinda confirmou. Continua. Gente, dá para entender, né, que a Belinda tenha medo de se relacionar com o filho do marido que morreu. Ainda mais sendo um cara tão tóxico, né? Acho que essa é a palavra. Enfim, vamos torcer para que ele seja uma pessoa muito melhor do que o pai é e que ela aprenda a confiar nele, né? Se esse for o caso. Então, continua comigo e volta para escutar a parte 4. Não se esqueça de inscrever no canal.